Diz assim a palavra de Deus, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como está destruído! Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo estavas entre eles, mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade, não devias olhar satisfeito para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Santo Deus, concede em tua graça e misericórdia que esta semente incorruptível, tua santa palavra, seja semeada no mais íntimo do nosso coração e o Senhor a faça brotar, de maneira, Pai, que a igreja seja visitada pelo Senhor nesta manhã, pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Obadias, a profecia de Obadias, é o livro do Antigo Testamento que contém o menor número de capítulos e versículos. Na verdade, o livro de Obadias tem apenas um capítulo ou 21 versículos. É o menor livro do Antigo Testamento. A mensagem de Obadias é pouco conhecida, simplesmente porque ela tem sido pouco ensinada, ela tem sido pouco pregada, ela tem sido, meus irmãos, essa profecia não tem sido considerada relevante, com atrativos, e é por isso que poucos conhecem esse livro, já leram o livro e o conhecem bem. O livro de Obadias também, meus irmãos, tem uma mensagem que nós consideramos impopular, desagradável, o oposto do que, via de regra, gostamos de ouvir, porque trata-se
do julgamento de Deus sobre uma nação, Edom, os edomitas. Trata, meus irmãos, da destruição prometida por Deus a essa nação. E esse tipo de mensagem para nós hoje não é muito bem-vinda. Não sabemos nada, absolutamente nada sobre Obadias, a não ser o seu nome, cujo significado é servo de Deus, servo de Jeová. Literalmente é o significado do nome Obadias. Não sabemos se ele morava no sul, no norte ou no centro da Palestina, de qual tribo ele pertencia, se ele era profeta, levita ou sacerdote, ou se ele era um homem comum como Amós, que foi retirado por Deus de sua tarefa diária para tornar-se profeta a partir daquele momento, em virtude de ter recebido a revelação divina. Não sabemos nada sobre Obadias, nada, a não ser que Deus usou este homem, e o que Deus lhe deu tornou-se palavra eterna de Deus, que transcendeu o seu tempo, a sua cultura e a sua época, e é palavra de Deus para todas as gerações até a volta de Cristo. Alguém para nós anônimo, desconhecido, para nós que gostamos tanto de reconhecimento e popularidade, alguém que Deus usou de maneira extraordinária, mas não sabemos absolutamente nada sobre sua vida, a não ser que Deus a ele se revelou e ele entregou a profecia que Deus lhe havia dado. Este livro, meus irmãos, não é citado no Novo Testamento, não há nenhuma citação sequer, nem por parte do Senhor Jesus, nem por parte dos apóstolos. No entanto, sabemos que Jesus reconheceu a autoridade, a inspiração das escrituras do Antigo Testamento judaico, portanto, sem os livros apócrifos que foram posteriormente acrescentados. Portanto, Jesus homologou a autoridade da profecia de Obadias quando diversas vezes confirmou a inspiração e a autoridade do Antigo Testamento. Portanto, trata-se de um livro inspirado por Deus. E naturalmente é uma dádiva de Deus ao seu povo de todos os tempos e de todas as épocas. Com certeza, compreender o conteúdo desta profecia mostrará a sua relevância para cada um de nós. O livro de Obadias, meus irmãos, é uma profecia através da qual Deus promete destruir a nação, Edom. Deus estava prestes a destruir aquela nação. Aquela nação era uma nação vizinha de Israel, ficava no sul do Mar Morto, no sul da Palestina. Eles habitavam numa região montanhosa, o Monte Seir, uma região de montanhas, de pedras. Tinham picos de 1.500 metros acima do nível do mar, e no meio destas montanhas haviam alguns platôs onde eles moravam. Portanto, era uma cidade cuja localização geográfica era basicamente uma fortaleza. Eles se consideravam invioláveis, porque qualquer inimigo que desejasse subir aqueles montes para guerrear, eles desistiam, dadas dificuldades, quase que para escalar os montes. Portanto, a própria localização da nação, geograficamente falando, era uma fortaleza que eles consideravam intransponível. Eles se consideravam seguros, e isso gerou para eles uma falsa sensação de segurança e proteção, que gerou muita vaidade, e Deus estava prestes, meus irmãos, a destruir essa nação, e Ele prometeu, através de Obadias, fazer isso. Sabe por quê? Por causa da atitude cruel, oportunista, vingativa, odiosa, repugnante, a atitude de Esaú para com Jacó. Edom, meus irmãos, é a nação que descende de Esaú. Jacó, Judá, o povo de Israel, é a nação que descende de Jacó, os dois irmãos, filhos de Isaac e de Rebeca. Eles brigaram entre si, e as nações que surgiram a partir de Esaú, Edom, é a nação que descende de Esaú, e o povo de Israel viveram em constantes conflitos. Sabemos que quando Moisés, por exemplo, passou
na peregrinação no Êxodo, e ele pediu permissão a Edom para cruzar o seu território. Edom não permitiu, causando ainda mais dificuldades ao povo de Israel. Vários conflitos em vários reinos, de Davi, de Salomão e de outros reinos. Saul tiveram conflitos armados com Edom, portanto era um inimigo. E na hora da tribulação de Jacó, a atitude foi a atitude de oportunismo. A atitude de Edom foi a atitude da hiena. Edom nunca tinha coragem nem capacidade militar para destruir Judá. Mas quando a Babilônia fez isso, o leão, então ele fez o papel da hiena, foi lá, ou do abutre, comer os restos. Eles não tiveram piedade, eles não tiveram dó, eles não tiveram compaixão de Jacó, de Judá, no pior momento da sua vida. Por isso, meus irmãos, essa profecia, ela para nós é extremamente significativa. É muito interessante, se os irmãos estudarem o Velho Testamento, que os irmãos encontrarão 7 outros livros, 7 outros profetas profetizando em nome de Deus contra Edom. E nós vamos então aprender hoje a relevância deste livro para a vida cristã, para a igreja de Jesus Cristo. E a primeira lição que precisa ser vista de forma preliminar antes de examinar o texto são as seguintes. Em primeiro lugar, o perigo do orgulho, o perigo da arrogância, o perigo da autossuficiência. Vamos abrir em Provérbios 16, verso 18. A arrogância antecede a destruição e a altivez do espírito antecede a queda. É isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. Veja Provérbios 29 e 23. Diz assim: a arrogância do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O livro do profeta Obadias nos ensina acerca do grande e grave perigo da arrogância, do orgulho e da autossuficiência, porque o orgulho precede a queda. Todo aquele que é vaidoso, presunçoso, orgulhoso e arrogante, ele cairá inevitavelmente. Por isso, temos que tomar muito cuidado com arrogância, com orgulho e com pretensão no nosso coração. Vamos ver a atitude de Deus para com orgulho, para com arrogância e autossuficiência. Salmo 138, versículo 6. Embora o Senhor seja sublime, Ele atenta para o humilde, mas o arrogante conhece-o de longe. Deus presta atenção no humilde, o arrogante conhece de longe. Veja Provérbios 15, 25. Provérbios 15, 25 também revela a atitude de Deus para com o orgulho e a arrogância. 15, 25, diz assim o texto: o Senhor destrói a casa dos soberbos, mas estabelece a herança da viúva. Vamos ver agora, meus irmãos, qual deve ser a atitude do cristão para com o orgulho, para com a arrogância e a autossuficiência. Vamos abrir em Tiago 4. Todavia, ele nos dá maior graça, portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Deus se opõe, resiste ao soberbo, ao arrogante, mas ele abençoa o humilde. Por isso, no versículo 10 está escrito: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele, o Senhor, vos exaltará. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Irmãos, a Bíblia diz que o orgulho, a arrogância, precede a queda, o tombo. Deus se opõe ao arrogante, Deus resiste ao arrogante, Deus combate o presunçoso. Por isso, o que temos que fazer é nos humilhar na presença divina. E estas duas declarações, tanto de Tiago quanto de Pedro, vão confirmar
o que o Senhor Jesus disse em Mateus 23, verso de número 12: pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esta profecia, meus irmãos, nos ajudará, portanto, a compreender o perigo do orgulho, da vaidade, da arrogância, da autossuficiência, porque nos mostrará como Deus se oporá. E alguém aqui pode livrar-se de Deus e vencê-lo em sua resistência? Portanto, temos que tomar cuidado com o orgulho. Ele precede o tombo, a queda, e ele nos torna inimigos de Deus. Por isso devemos nos humilhar. A profecia também de Obadias, meus irmãos, ela é fantástica simplesmente por uma outra razão. Quando observarmos Deus pesando a sua mão sobre alguém, mesmo que esse alguém seja um inimigo nosso, alguém que muito nos feriu e nos prejudicou, não nos alegremos. Vamos tremer, vamos estremecer quando contemplarmos o Senhor disciplinando outras pessoas. Ao invés de dizer bem feito, recebeu o que mereceu, e de nos orgulharmos, nos alegrarmos ao ver as pessoas sendo disciplinadas por Deus, mesmo que sejam os nossos inimigos, não nos alegremos, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus disse que feliz é aquele que usa de misericórdia. Edom não teve misericórdia de Judá. No seu pior momento, os babilônios disseram mata, e eles disseram esfola. Eles pisaram o caído, e Deus levanta Obadias para dizer a Edom: eu vou destruir vocês por todo o mal que vocês fizeram ao meu povo. Aprendemos com Obadias, meus irmãos, que os nossos inimigos serão destruídos por Deus. Aprendemos com Obadias, meus irmãos, que Deus é justo e soberano. Mais cedo ou mais tarde Ele fará a justiça. Portanto, a prerrogativa divina da vingança pertence a Ele. Deus nos tira o direito de nos vingarmos, porque Ele promete fazê-lo por nós. Enquanto a ira do homem não produz a justiça de Deus, a ira de Deus é a revelação da sua natureza justa e santa. E quando Deus disciplina alguém e pesa a sua mão, não devemos nos alegrar, mas temer, tremer e estremecer, porque Deus não deixará o pecado impune. Deus não faz acepção de pessoas, e Ele nos tratará de forma idêntica se repetirmos os erros que estão justificando o pesar da sua mão sobre aqueles que estamos observando. O livro de Obadias, meus irmãos, é uma bênção para nós por todas estas razões. Vamos para o texto, depois de termos entendido algumas considerações preliminares. Meus irmãos, os pecados e o castigo de Edom. Observem bem, se os irmãos lerem o Velho Testamento, observarão que durante séculos, ouçam bem, séculos, Deus enviou profeta atrás de profeta ao seu povo, para dizer: arrependam-se, voltem para o caminho certo, andem na presença de Deus. E o que eles fizeram com os profetas? Mataram os profetas, não ouviram os profetas. A misericórdia de Deus foi revelada pelos séculos de anúncios, de advertências e de exortações. E quando Deus, na sua bondade, Ele suspende temporariamente seu juízo para nos levar ao arrependimento, e essa suspensão temporária da sua disciplina é interpretada erradamente por nós, como se Ele não ligasse, e nós tomássemos isso como um incentivo para continuar no pecado, porque aparentemente Deus não pesa a sua mão quando nós andamos em desobediência. Então, meus irmãos, chega um momento em que a misericórdia de Deus cessa. Por isso Deus diz: Jeremias, pare de chorar e não ore mais,
Porque mesmo que Samuel, Moisés ou qualquer outro grande homem do passado orasse agora por Israel e por Judá, eu não ouvirei. Agora eles vão para o cativeiro. E meus irmãos, em 586, Nabucodonosor, depois de 2 anos de cerco, entrou em Jerusalém, matou milhares e milhares de pessoas, destruiu tudo, tocou fogo em tudo e levou muitos cativos. E nessa hora que Deus estava usando a Babilônia, leiam Jeremias e leiam Isaías para os irmãos perceberem que Deus os chama de vara da minha ira. Deus é soberano e Ele pode usar uma nação ímpia para punir o seu próprio povo. Essa foi a crise de Abacuque. Abacuque, Deus diz: Deus, tu não estás contemplando a pecaminosidade do teu povo, não farás nada. E Deus diz: farei, eu vou trazer a Assíria, e através da Assíria eu vou punir o meu povo. Nova crise para Abacuque: como o Senhor vai usar uma nação pior do que a sua para disciplinar a sua nação? E Deus revela que é soberano, e depois Ele daria o troco para a Síria. Agora Deus levantou a Babilônia, o reino do norte caiu alguns séculos antes, e mesmo assim Judá, vendo o pesar da mão sobre o reino do norte, não se arrependeu, e chegou a hora de ir para o cativeiro. Deus disciplinou o seu povo, a ira de Deus foi derramada sobre Judá. O Senhor cumpriu a sua palavra, justiça foi feita, Deus puniu o seu povo por causa do seu pecado, da sua idolatria, da sua injustiça e da sua imoralidade. Sabe o que aconteceu naquele exato momento? Edom, os descendentes de Esaú, ao verem a Babilônia entrando, destruindo Jerusalém, eles vibraram, eles deram festa, eles se alegraram com a destruição do seu irmão Jacó. E sabe o que fizeram? Eles entraram também em Jerusalém e ajudaram a matar. E quando os judeus estavam fugindo com famílias pelas estradas, eles iam pelas estradas catando os fugitivos, matando e levando para Nabucodonosor. Eles, no pior momento, na hora da dor, da tribulação, do sofrimento de Judá, eles, meus irmãos, se aproveitaram para se vingar, não tiveram misericórdia, e agora Deus está dizendo, através de Obadias: o que você fez com o meu povo, eu vou fazer com vocês. Eu estava pesando a minha mão sobre o meu povo, eu estava disciplinando o meu povo, e vocês não deveriam ter se aproveitado disso para fazer mal ao meu povo. Meus irmãos, nós aprendemos uma coisa: Deus é misericordioso. Deus quer que nós oremos pelos nossos inimigos, que nós abençoemos os nossos inimigos, que nós não nos vinguemos, que nós usemos de misericórdia, tenhamos compaixão. Irmãos, existem pessoas que nos fazem mal, é verdade, e na hora que as pessoas nos atingem e nos fazem sofrer e muito, nós pedimos a Deus justiça, nós pedimos a Deus que se manifeste e faça alguma coisa. Pois bem, se Deus soberanamente decidir, não no juízo final, mas agora, manifestar-se e pesar a mão sobre aqueles que nos injustiçaram, ao ver isso, nenhum de nós deve vibrar, dar uma festa e pular de alegria, dizendo: que prazer ao ver estas pessoas que me maltrataram sofrendo. Não, nós devemos temer e tremer, e se elas vierem a nós, devemos ajudá-las. A mensagem de Obadias é que quando Deus pesa a mão sobre alguém, os que estão contemplando isso devem tremer e estremecer, e não devem se vingar, não devem se alegrar com a destruição e o sofrimento alheio. Vamos ver o versículo 1, começa assim: visão de Obadias. O profeta, meus irmãos, antes de ser um anunciador, um proclamador, um arauto, ele é um vidente, ele é um ouvinte, ele é alguém que ouve e vê a mensagem de Deus, ele recebe de Deus a mensagem, e depois ele entrega, ele é vidente. Se os irmãos lerem Naum, Miqueias e Isaías, começa assim: visão. Deus mostrou exatamente o seguinte para Obadias: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. A palavra Senhor traduz o hebraico Jeová, que sempre nos faz lembrar que Ele é o Deus que fez um pacto com Israel.
E a palavra Deus traduz a palavra Adonai, que significa soberano. E aqui Obadias está dizendo: quem fala é Jeová, o soberano, que reina sobre as nações. Ele é Jeová, o Deus de Israel, com quem fez um pacto. Mas ele é mais do que um Deus de uma tribo, de uma nação e de um local geográfico. Ele é o Deus de toda a terra e de todas as nações. Ele é o soberano Senhor. E ele tem uma mensagem a respeito de Edom. Por isso está escrito: ouvimos uma mensagem do Senhor. Quem está dizendo isso? As nações. E foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos. E então as nações disseram: levantemo-nos para lutar contra Edom. Os irmãos percebem que a história, meus irmãos, é movida pelo querer de Deus, e que os homens sobre a face da terra cumprem, mesmo sem ter muitas vezes consciência disso, o querer celestial. Deus mandou um mensageiro, com certeza e provavelmente um anjo, a todas as nações, com a seguinte mensagem: levantem-se, destruam Edom. Povos ao redor de Edom começaram a ter vontade de se voltar contra Edom. E de onde veio essa vontade? Do coração deles, mas sim, muitas vezes saberem, era Deus quem, através do seu mensageiro, estava despertando o coração das nações para invadirem Edom. Deus é soberano, Ele inclina o coração do rei, Ele inclina as nações. Aparentemente são os homens que dirigem a história, mas é Deus. Pastor Martin Lloyd Jones, em um de seus sermões, ele pregou com convicção dizendo que a Segunda Guerra Mundial era uma revelação da ira de Deus contra uma Europa pagã que abriu mão da palavra de Deus e, por causa da sua incredulidade, apostatou. John MacArthur, pregando, também falou sobre as torres gêmeas e sobre o que aconteceu e ainda acontecerá nos Estados Unidos. Ele não tem dúvida, é a mão de Deus. Irmãos, por detrás dos acontecimentos históricos, há um Deus dirigindo a história e fazendo com que seus planos e propósitos se cumpram. Por isso, as nações se rebelaram contra Edom e se voltaram contra Edom. Sabe por quê? Porque Deus colocou isso no coração deles, através do mensageiro. Provavelmente um anjo que levou esta mensagem e que colocou isto no coração das nações. Agora vamos ver qual é a mensagem. Essa é a mensagem, verso 2. Deus está dizendo agora para Edom: eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. Você se julga grande, você é uma grande nação, mas eu te farei pequeno. Vocês serão reduzidos numericamente, drasticamente. Serás muito desprezado. Vocês se tornarão um povo insignificante e desprezado entre as nações. Sabe por quê? Verso 3: a arrogância do teu coração te enganou. Edom, os edomitas foram enganados. Por quem? Pela arrogância do seu próprio coração. Sabe por quê? Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, eu disse para os irmãos que o Monte Seir, local sobre o qual Edom vivia, era uma região montanhosa, com picos com 1.500 metros acima do nível do mar e com vários platôs. Portanto, quase que se tinha que escalar para chegar lá em cima. Portanto, a localização geográfica de Edom era uma fortaleza da própria natureza. E eles habitavam nas fendas dos penhascos, nas fendas, nas cavernas que haviam lá em cima e nos platôs. Na tua alta morada, e que dizes do teu coração: quem pode me derrubar na terra? Edom era militarmente forte, habitavam nas montanhas e uma região extremamente fortificada. Até hoje existe a cidade de Petra, lá na Palestina, que os turistas visitam muito. Então eles diziam, no coração de Edom eles diziam: somos inexpugnáveis, ninguém nos alcança, nenhuma nação é capaz de nos destruir, somos invioláveis.
A arrogância do coração de Edom fez com que Edom se julgasse inacessível. O mal não me atingirá, ninguém me toca. A arrogância do teu coração te enganou. E de uma forma vaidosa, Edom dizia: quem poderá me derrubar na terra? Eu estou aqui no alto, ninguém, eu sou intocável. E Deus diz no verso 4: embora subas ao alto como águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Essa é a mensagem de Deus. Edom, se você subisse ainda mais alto de onde você está, como uma águia, se você chegasse a morar nas estrelas, de lá eu te derrubarei. Deus está dizendo: eu vou derrubar você. Edom se julgava, meus irmãos, acima de tudo, acima de todos. Nem o Deus de Israel poderia contra Edom. E Deus está dizendo: eu te derrubarei dali. Irmãos, isso mostra uma coisa: a situação geográfica, política e militar de Edom lhes gerou uma falsa sensação de segurança e inviolabilidade. E ele se tornou presunçoso, arrogante e orgulhoso. Não é assim conosco? Se Deus me dá inteligência, eu me gabo da minha inteligência. Se Deus me dá saúde, eu me acho um touro. Se Deus me dá capacidade de comercializar e ganhar dinheiro, então eu me acho um grande comerciante. Nós nos envaidecemos dos dons que Deus nos dá, dos potenciais que Deus nos outorga. Então, meus irmãos, nós nos tornamos presunçosos e vaidosos. Talvez não verbalizemos dizendo: quem é que vai me derrubar? Eu estou crescendo, eu estou progredindo, eu estou avançando, eu estou indo bem, a minha vida é para frente e para cima, nada me acontece. Irmãos, quando um coração se orgulha, Deus o derruba. E muitas vezes dizemos: nada me acontecerá, e Deus nos faz cair para quebrar esse orgulho. Eu ouvi, já disse isso aqui do púlpito, há 7 anos atrás, um pastor me disse: eu vou construir a maior igreja dessa cidade. E esses pastores que hoje não me ouvem e não me dão atenção, eles vão me ouvir. Eu vou construir a maior igreja desta cidade. Esse rapaz, meus irmãos, não está mais no ministério pastoral e pouco frequenta a igreja. Arrogantemente ele pensou que seria capaz disso. Irmãos, o orgulho é perigoso. As nossas capacidades, os nossos talentos são todos dons de Deus. E nos orgulhar pensando que nada me toca, Deus disse a Edom: eu vou te derrubar. Por isso a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, Deus se opõe aos soberbos. Ela recomenda: humilhe-se, quem se exalta será humilhado. Quem se exaltar das suas vitórias, das suas conquistas, dos seus empreendimentos, da sua saúde, da sua inteligência, daquilo que é, será humilhado por Deus. Por isso temos que andar cabisbaixo na presença de Deus. Temos que ser humildes e dar sempre toda a honra e toda a glória a Deus pela saúde, pela vida e por tudo. Porque Deus, irmãos, não tolera o arrogante, o soberbo e o autossuficiente. Deus disse: eu te derrubarei. Os homens não podem, mas eu posso. Veja o verso 5. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Quando os ladrões roubam, eles não fazem uma limpa total, a ponto de não deixar nada. Não era assim. Eles sempre deixavam alguma coisa, não levavam tudo. Como está destruído? Como estás destruído? É uma exclamação. Outra pergunta: se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Era lei em Israel, para que na época da colheita os vindimadores não colhessem tudo, deixassem algo para os pobres. E Deus está dizendo: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Deus está dizendo: eu não serei como os ladrões e nem como os vindimadores. Eles deixam alguma coisa, mas quando eu punir Edom, não vai sobrar nada. O juízo de Deus é completo, o juízo de Deus é severo,
Portanto, a Bíblia está certa quando diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os irmãos observem que o profeta já está descrevendo Edom após o que lhe acontecerá. Na verdade, em 586 caiu Judá, e em 583 caiu Edom. E o que foi profetizado aconteceu literalmente. Portanto, o profeta já fala no presente como se o que ainda acontecerá já estivesse acontecido. Verso 7: todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Observe a traição. Edom tinha aliados, Moabe, os povos ali eram os aliados de Edom. O que fez com que esses aliados o traíssem e o levassem para fora do seu território, os desterrassem? Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Edom foi enganado por aqueles que estavam em paz com eles. Sabe por quê? Porque Deus mandou um mensageiro às nações, e esse anjo foi às nações dizendo: levantem-se, façam um levante contra Edom. E eles disseram: levantemo-nos e destruamos Edom. Mas os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Edom era considerado um povo sábio e entendido, mas eles não perceberam as traições, as tramas, as tramóias, as covardias que seus aliados, aqueles que comiam pão com ele e estavam em paz com ele, fizeram. Edom foi destruído pelos seus próprios amigos. Naquele dia, quando este juízo se manifestar, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã. Temã é bisneto ou tataraneto, não me lembro agora, de Esaú. Portanto, é uma maneira de chamar Edom, usando o nome ou de Esaú, como já vamos ler embaixo, ou de seu descendente Temã. E todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Vejam, Edom está se alegrando com o massacre de Judá. Ajuda a massacrar Judá. E Deus está dizendo: eu vou fazer contigo o que você fez com eles. Você se alegrou com o que fizeram com eles e você participou. Pois bem, eu vou retribuir exatamente na mesma medida. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Jacó, irmão de Esaú, brigavam desde o ventre materno, continuaram brigando durante a vida, e depois as nações que descenderam tanto de Jacó quanto Esaú continuaram inimigos, mas Jacó era irmão de Esaú, Edom era irmão de Judá. E ele está dizendo: por causa da tua violência feita a teu irmão, serás exterminado para sempre. No dia em que estivesse do lado oposto. Qual era o lado oposto de Judá? A Babilônia. Vocês ficaram do lado do inimigo. Estranhos levaram os bens dele, ou seja, de Judá. Os estrangeiros entraram pelas suas portas, lançaram sorte sobre Jerusalém, ou seja, na hora de saquear Jerusalém, eles lançaram sorte, quem vai ficar com o quê? E lá estava Edom participando do sorteio. Tu mesmo estavas entre eles, mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão. Não devias, diz Deus. Eu estava punindo o meu povo, o teu irmão. Era a minha mão pela Babilônia. De fato, vocês eram inimigos, mas você não devia olhar com prazer a desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá. Eles vibraram, eles festejaram, eles se alegraram, nem falar com arrogância no dia da tribulação. Foi o dia da tribulação de Judá, e eles não deveriam arrogantemente falar: bem feito, meu inimigo foi vencido. Eles vibraram com a destruição de Judá. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Eles entraram em Jerusalém.
No dia da sua calamidade, não devias olhar satisfeito para a sua desgraça. Com muito prazer, eles olhavam a matança, a destruição, a pilhagem e toda Jerusalém em chamas. Não devias olhar satisfeitos para a sua desgraça, nem lançar mão dos seus bens. Ele ajudou também a saquear a cidade. Nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Alguns escaparam pelas brechas dos muros. E sabe o que eles fizeram? Eles ficavam nas encruzilhadas e onde viam uma família escapando, eles capturavam, matavam. Nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Até o verso 14. Portanto, meus irmãos, o que nós temos para aprender desta profecia? Nós temos que aprender, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus não deixa o pecado impune. A alma que pecar, essa morrerá. Pecado, meus irmãos, é coisa séria aos olhos de Deus. Se quando eu peco agora, eu não recebo imediatamente da parte de Deus uma punição, isso é bondade. E se eu erro de novo e Deus não me pune, é bondade. E se de novo, é bondade para que eu me arrependa. É Deus me dando tempo, mas eu sou estúpido, eu sou carnal, eu sou imaturo. Sabe que eu sou levado a concluir? Eu estou fazendo as coisas erradas e não estou colhendo da parte de Deus a punição. Então Deus não está nem aí. E a pessoa prossegue. Ela não entende que ela está desprezando o tempo da misericórdia. Então Deus, durante séculos, disse ao seu povo: vocês estão na idolatria, vocês estão na injustiça social e na imoralidade. Os 3 Is: injustiça, idolatria e imoralidade. Arrependam-se, voltem para Deus. E eles não deram ouvidos ao Senhor. Deus pesou a mão, Deus disciplinou o seu povo, o seu próprio povo. Deus destruiu o templo que ele disse que colocaria os seus olhos ali. Irmãos, temamos diante de Deus. Deus não nos deixará escapar. Vamos aproveitar o tempo da misericórdia para o arrependimento, para a conversão, antes que a misericórdia de Deus seja suspensa e venha a ira, como veio sobre Judá. Primeira lição. Segunda lição: quando os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal e nos fazem sofrer, se Deus os punir pelo mal que nos fizeram, ao contemplar a tribulação dele, a desgraça dele, o momento de dor dele, não se alegre, não tenha prazer, não se regozije, trema, estremeça, não se aproveite para se vingar de alguém que Deus já está pesando a mão. Não, tenha misericórdia, tenha compaixão e estremeça, porque poderá acontecer com você o mesmo, se você não usar de misericórdia e se você vier a cometer os mesmos erros. A vingança é uma prerrogativa divina. Devemos entregar quem nos faz mal nas mãos de Deus. Um dia, mais cedo ou mais tarde, justiça será feita. E quando Deus fizer justiça, meus irmãos, para a sua própria honra e glória, temamos e tremamos, porque Deus é Deus. Quando passamos dores na vida e vemos o mal contra nós crescer, recuperemos as forças, saibamos que isso terá um fim. Sabe, imaginem Judá lendo, imaginem aqueles que estão no cativeiro lendo, imaginem aquele pequeno restante que ficou e sobreviveu lendo esta profecia. Como o coração deles foi confortado ao saber que Deus puniria aqueles que foram cruéis, oportunistas, com aqueles que agiram como as hienas agem. Não tem coragem de atacar o rebanho e matar um animal, mas quando o leão ou a leoa ou outro animal faz, eles vão pegar a carcaça, o que sobra,
agir como abutre, pegar as sobras, foi o que Edom fez. Nós, meus irmãos, não devemos nos vingar, devemos consolar o nosso coração, sabendo que Deus é justo. Mais cedo ou mais tarde, Deus fará justiça. E tudo que foi profetizado sobre Edom aconteceu. A Babilônia, os povos vizinhos, tiraram eles de lá, eles caíram. A Idumeia e os idumeus, de quem descende todos os Herodes, desde Herodes o Grande aos demais que nós lemos no Novo Testamento. Herodes era edomita, era descendente de Esaú, e ele perseguiu o Messias, ele quis matar o Messias, sempre Esaú contra Jacó. O descendente, o Messias de Israel, Herodes o Grande, idumeu, portanto descendente de Edom e de Esaú, quis matar. Os irmãos conhecem muito bem a história. Irmãos, este livro é rico em sabedoria. Para finalizar, meus irmãos, cuidado com o orgulho. O elogio é uma faca de dois gumes. Uma gilete, ela pode cortar o que você quer, como pode cortar a sua própria mão. O elogio pode ser um reconhecimento e uma motivação, um estímulo, ou pode inflar a sua vaidade. Cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba. Quando conquistar coisas, dê glória a Deus. Lembre do rei, que quando os moradores de Tiro e Sidom o viram no trono, disseram: isso não é a voz de um homem, isso é a voz de Deus. E naquele exato momento ele morreu comido de vermes, porque ele não deu glória a Deus. A vaidade, o orgulho, a arrogância. Se você cantar lindamente e Deus usar isso para edificar a igreja, não se envaideça. Se você pregar, se você der uma boa aula, o que você fizer, se os resultados forem dados por Deus, não se envaideça. Não deixe o orgulho, a arrogância tomar conta do seu coração. Você é bonito, é vaidoso porque é bonito, é inteligente, sabe ganhar dinheiro, você se envaidece do que conquista, do que é e do que faz. Dê glória a Deus em tudo, porque a soberba precede a queda. Foi a arrogância do coração de Edom que a destruiu, que destruiu a nação. E não será diferente com qualquer um de nós. Portanto, ouçamos o que Deus diz: todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Para somar este púlpito, meus irmãos, eu tenho que me humilhar, me esvaziar de tudo, porque, irmãos, o púlpito é vitrine. Tudo na nossa vida que dá certo vira uma vitrine. Para quê? Para massagear o nosso ego. E isso, meus irmãos, é terrível. Quantos de nós já temos amargados derrotas por causa do orgulho? Deus é contra o orgulho e contra o orgulhoso. E Ele nos derruba para mostrar: você não é nada. Você estava lá, você está aqui agora. Está vendo onde você está? Por isso Deus diz à igreja de Éfeso: arrepende-te de onde caíste. Olha a altura, o tamanho do tombo. Estavas lá, estás aqui. Arrepende depois de onde caíste. Assim diz o Senhor Deus ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Vamos silenciosamente em nossos corações falar com Deus e pedir a Deus misericórdia, agradecer pela misericórdia que Ele já tem dispensado a nós. E vamos andar, meus irmãos, como o Senhor Jesus. Ele curava, ressuscitava mortos, andava sobre o mar, multiplicava pães, palavras de graça saíam dos seus lábios, e ele era humilde. E por isso a Bíblia diz: tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo, qual? O da humildade, porque ele existia em forma de Deus, mas ele não se apegou a essa forma de glória e se tornou, assumiu a forma de servo, de escravo, e foi à cruz, humilde. Jesus foi humilde, não se gabava de nada.
absolutamente nada. Ele podia se gloriar e não se gloriava. Quem somos nós? Nada, absolutamente nada. Nos humilhemos diante de Deus nessa manhã, meus irmãos.